Olá, querido professor, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui para refletirmos, para meditarmos na palavra do Senhor por mais esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui de Blumenau. Eu sou o professor Ícaro Nogueira e estarei responsável por ministrar a vocês o conteúdo desta pré-aula para que juntos possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E quando formos ministrar a nossa aula no domingo, como professores em nossas turmas, em nossas congregações, possamos então transmitir este ensino com graça, sabedoria e conhecimento, e que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver o conhecimento que aqui refletiremos, para que seja útil para o crescimento espiritual de cada turma da Escola Bíblica Dominical. Amém? Estamos estudando nesse trimestre, um trimestre novo, as parábolas de Jesus, as lições que Cristo nos traz, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Estamos meditando nas mensagens que Cristo nos trouxe, mensagens que por muitas vezes parecem complexas, mas que Cristo primordialmente traz de forma muito simples, de forma muito didática, de forma muito instrutiva, através do método das parábolas, no qual ele coloca uma história em comparação, para que aqueles que o ouvem possam entender a mensagem e possam guardar o ensinamento de forma muito simples e de forma muito clara. Fizemos um panorama do trimestre na primeira aula e ao longo das aulas seguintes, a partir da aula 2, estamos estudando de forma sistemática algumas parábolas em específico. E hoje, na lição número 5, iremos ministrar sobre o tema Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. O texto áureo da nossa lição está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e no versículo 7, que diz assim: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a verdade prática da nossa lição: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar as suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Amém? Então hoje nós vamos estudar duas parábolas em específico. Vamos estudar a parábola da ovelha perdida e também estudaremos a parábola da dracma perdida. Duas parábolas que têm um mesmo ensinamento central, um mesmo ensinamento que traz no seu cerne uma mensagem de resgate, uma mensagem de salvação. Por isso o tema é Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. A leitura bíblica em classe está em Lucas 15, do verso 3 ao 10, os quais eu quero destacar o verso 6, o 7, o 9 e o 10. No verso 6, o texto que eu quero destacar diz assim: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E no verso 7, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Já no verso 9 ele vai dizer: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E no verso 10, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você perceber, professor, esses versos eles trazem a mesma ideia, o mesmo conteúdo central de que Cristo traz uma mensagem de resgate tanto com a parábola da ovelha quanto com a parábola da dracma, e onde há alegria no céu, onde há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador verdadeiramente se converte. Então este é o cerne da nossa mensagem de hoje. E um hino sugerido para que você possa louvar a Deus com a sua turma antes de iniciar esta aula é o hino de número 156 da nossa harpa cristã da CPAD, que é o hino A Ovelha Perdida, né? Um hino que tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje. Como introdução, eu gostaria que você convidasse a sua sala de aula, quando fosse ministrar esta aula, a interceder pelas pessoas que estão afastadas e desafie a sua turma a ir em busca dos irmãos e das irmãs que, por algum motivo, por algum acaso da vida, acabaram se afastando, acabaram se desviando dos caminhos do Senhor, acabaram deixando o aprisco das ovelhas, acabaram se afastando do bom pastor. Então esta aula servirá como um desafio para que você instigue,
para que você incentive, para que você motive a sua turma a buscar aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, para que haja esta alegria no céu, para que haja esta alegria diante dos anjos de Deus, para que o céu possa se alegrar com um pecador que se arrepende e se converte novamente aos caminhos do Senhor. Quero usar novamente, como tenho feito desde a última aula, o método da facilitação gráfica, onde iremos discorrer o tema da nossa aula e também usarmos de alguns desenhos, de algumas imagens, para que facilite o entendimento, para que facilite a sua compreensão sobre este tema e que quando você for ministrar essa aula, você possa estar sem dúvidas, sem questionamentos maiores, para que possa transmitir com segurança este ensino da palavra do Senhor. Então, o tema que nós vamos estudar hoje é amando e resgatando a pessoa desgarrada. Então, eu quero, junto com vocês, meditar no texto muito importante, um texto muito conhecido, que é o texto de Lucas 15. Então, que você traga a sua turma aí junta, unida, para que vocês possam ministrar, para que vocês possam estudar, melhor dizendo, este tema. E o tema que nós vamos aplicar aqui juntamente com a nossa turma é o trecho de Lucas 15. Então, um trecho que vai nos trazer um conteúdo muito rico. Se nós pararmos para meditar, pararmos para refletir, o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, no capítulo 15, ele nos traz 3 parábolas, na verdade. Ele nos traz a parábola da ovelha perdida, ele nos traz a parábola da dracma perdida e ele nos traz também uma terceira parábola, a parábola do filho pródigo. As 3 muito conhecidas da igreja, muito pregadas, muito ensinadas, mas que trazem centralmente, no cerne, uma mesma mensagem. Então a ideia é aprofundarmos com vocês, professores, este tema, irmos a fundo nesta reflexão, para que juntos possamos garantir que a nossa turma aprenda e consiga aplicar este conhecimento na sua vida cristã. A ideia é pensar qual é o nível de profundidade que nós vamos buscar deste conhecimento. Se fizermos uma ilustração aqui com referência a um fundo do mar, a um nível de profundidade que nós queremos buscar, nós vamos conseguir então meditar sobre a profundidade que Deus irá nos levar em relação a este ensino. A ideia é usarmos de forma simples este conteúdo, este conceito, mas que todos os alunos saiam com um conteúdo bastante aprofundado e de forma muito clara transmitido para que possam aplicar na sua vida. Então vamos falar da parábola da ovelha perdida. Uma parábola com uma mensagem central maravilhosa. Iremos falar também da parábola da dracma perdida. Mas se nós aprofundarmos um pouco mais esses 2 temas, todos conhecem a parábola da ovelha perdida, todos conhecem de forma simples a parábola da dracma perdida, mas se nós aprofundarmos um pouco mais, o que essas parábolas têm como mensagem central? A mensagem central dessas parábolas fala muito realmente de um amor, e um amor verdadeiro, um amor sacrificial pelo próximo, um amor verdadeiro por aquele que se perdeu. Essas parábolas, em um pouco mais de profundidade, vão falar também de perdão. Elas vão dizer que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. As parábolas também falarão, de forma mais profunda, de resgate, ou seja, uma atitude proativa
daqueles que irão ao campo buscar as ovelhas, daqueles que irão procurar as dracmas, daqueles que irão buscar as almas que se perderam, para que possam levar a verdadeira mensagem e essas almas possam se arrepender e voltar-se ao Senhor. Então, no fundo, o que as duas parábolas vão nos trazer, de forma bem clara e bem central, é a mensagem da salvação. Dizendo que, olha, essas duas parábolas vão nos ilustrar, com o exemplo da ovelha e o exemplo da moeda, o exemplo da dracma, uma mensagem central de salvação. Uma mensagem central de arrependimento. Uma mensagem que nos deixa muito claro que Cristo quer, e Ele espera isso de nós, de que todos se salvem e que nós, como cristãos, sejamos usados por Ele para buscar as ovelhas que se perderam, para buscar as dracmas que se perderam, para resgatar as almas que estão perdidas no mundo, que por muitas vezes não têm força para voltar, que por muitas vezes têm dificuldades na sua vida que os impedem de sozinhos voltar à casa do Senhor, mas que através da minha vida e através da sua vida e através da vida dos seus alunos, professor, eles possam voltar e se reconciliar e se arrepender e possam voltar a fazer parte do corpo de Cristo. Então, esta é a mensagem principal da nossa lição, de uma forma mais aprofundada, falando das duas parábolas, mas a mensagem central, de forma mais profunda e mais específica, vai nos falar de amor, de perdão, de resgate e de salvação. Amém? Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que vai nos falar sobre a interpretação das parábolas da ovelha e da dracma. Então, o primeiro item da nossa lição, no seu primeiro subitem, ele vai falar, então, sobre a parábola da ovelha perdida. Então, falando das duas parábolas, vamos começar falando sobre a ovelha perdida. É a primeira delas. A parábola da ovelha perdida, que está no texto áureo que nós lemos no início da aula, né, Lucas 15, no qual você lerá com a sua turma também antes de iniciar a sua aula, ela vai nos trazer uma história muito interessante. Ela vai nos dizer o seguinte, que o símbolo do descuidado e desatento pecador que anda sem rumo e se afasta de Deus é uma ovelha. A lição vai nos dizer que a ovelha é a criatura que mais se distrai facilmente, que é a mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa e que nenhuma criatura é mais indefesa que uma ovelha. Então, quando essa ovelha se perde, ela tem todas as chances do mundo de sofrer males lá fora, porque é uma criatura totalmente indefesa. Então, o pastor vai para o seu resgate. Então, a história ela vai nos contar sobre um pastor de ovelhas que cuidava do seu rebanho. E esse rebanho não era um rebanho pequeno, era um rebanho relativamente grande. Então o rebanho era guardado em um aprisco. Nesse rebanho haviam 100 ovelhas. Então esse pastor cuidava de uma quantidade relativamente grande de animais. Então, uma criação ali de ovelhas ou de ovinos, né, no seu coletivo, onde ele pastoreava e essas ovelhas se encontravam em um aprisco. Então 100 ovelhas reunidas. E o pastor fazia, então, de noite, o cuidado dessas ovelhas. Então, mantinha elas nesse aprisco. Um aprisco é um cercado, um local onde as ovelhas se mantinham, né, seguras junto aos cuidados do pastor. Então, as ovelhas se mantinham juntos dentro desse aprisco. Então, no total, eram 100 ovelhas. E a parábola vai nos dizer que em determinado momento uma ovelha se perde.
O pastor vai fazer a conta e ele conta de 0, 1, 2, 3, vai contando. E a hora que ele vê, chega no 99. E não há a 100ª ovelha. Então, das 100 que ele tinha, está faltando uma. E o que aconteceu com essa ovelha? Essa ovelha se perdeu. Não está mais no aprisco. E aí é a grande mensagem central dessa parábola. Ora, se eu tenho 100 ovelhas e se perde uma, por que eu deixaria as 99 para correr atrás de uma? Então, a questão não está no valor da ovelha, mas a atitude de amor evidenciada pelo pastor. Quando ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar a 100ª que se perdeu, não está no valor monetário, o valor financeiro desta ovelha, porque uma em 100 pode não ser financeiramente representativo, mas está no valor do amor, na atitude de amor que ele tem para com essa ovelha em sair, deixar as 99 e buscar essa que se perdeu. Então ele sai e essa ovelha, ela pode passar por diversas situações. Então a ovelha pode passar por momentos em uma floresta, em matas, ela pode passar por situações que ela não estava acostumada antes, né? Uma ovelha que ficava no pasto, dentro do seu aprisco, agora vai com liberdade andar pelo mundo, né? Fugir, passar, pode passar por momentos ali de sequidão, por locais rochosos, locais que ela não estava tão acostumada assim a passar, né? Antes estava só no aprisco com o seu pastor e agora vai trilhar aí o caminho que ela não estaria acostumada a fazê-lo sozinha. Vai passar por momentos de dificuldade, muito provavelmente, e aí ela está sem os cuidados do seu pastor. E o pastor então sai do seu aprisco para procurar essa ovelha que caminhou uma distância muito longa, que pode ter caminhado uma distância de quilômetros, sem água, sem alimento, andando por locais difíceis, pedregosos, locais que podem oferecer um risco, né, a par ali de predadores que podem arriscar, podem ameaçar a vida desta ovelha, e aí ela está totalmente à mercê, ela está totalmente disponível e está totalmente vulnerável para que outra criatura possa fazer mal, sem água, sem alimento, está então em um momento de grande risco. E esse pastor sai e vai em busca dela. E a parábola vai dizer que em determinado momento o pastor encontra essa ovelha. E o interessante é que no momento que ele encontra, ele poderia dar uma bronca nela, ele poderia repreendê-la, dizendo, olha, você deveria ter ficado no aprisco com as demais, mas mesmo assim você saiu, né? E ele poderia ter dado um castigo, né? Ter dado uma bronca nela, mas ele não fez isso. A lição vai dizer, e a parábola vai nos contar, que ele não repreende nem censura essa ovelha. Ele não arrasta ela à força de volta para o aprisco, nem obriga e ordena ela. A lição e a parábola vai nos dizer que o pastor a carrega nos ombros. Então, a ovelha que estava perdida, cansada da caminhada, cansada de ter passado por momentos difíceis, pode por muitas vezes estar machucada, suja, né, com sua lã já cheia de nozes, cheia de sujeira, pelas dificuldades que encontrou no caminho, o pastor não vai arrastá-la e nem forçá-la a voltar ao aprisco. Na verdade, o que o pastor vai fazer? Ele, assim que encontrá-la, ele vai carregá-la nos seus ombros. Aqui está uma lição central desta parábola também. O pastor, devido ao amor e a consideração que ele tem por uma ovelha que se perdeu, ele vai carregar a sua ovelha nos ombros e vai trazer a sua ovelha que estava cansada, que estava provavelmente com fome, com sede, machucada, ele vai colocar sobre os seus ombros e vai
carinhosamente, amorosamente, trazê-la de volta ao aprisco. E aí, a lição vai nos dizer que quando ele chega de volta na sua casa, ele reúne as pessoas que ali estavam e diz assim: olha, festejem comigo, se alegrem comigo, porque a ovelha que eu havia perdido, eu encontrei. Então vocês que estão aqui, estão vendo a minha alegria, se alegrem comigo, compartilhem desta alegria, porque eu achei a ovelha que havia se perdido. Então essa é uma mensagem maravilhosa. Ele vai compartilhar a alegria de ter achado aquela ovelha que havia se perdido. E trazendo para o lado espiritual, uma interpretação espiritual, aplicando a nossa vida, a ovelha que estava no aprisco são as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão na presença do Senhor, mas que por alguma dificuldade da sua vida se perderam, saíram do aprisco, deixaram os caminhos do Senhor, deixaram a igreja e foram para o mundo. E foram viver no mundo sem o pastor, ou seja, sem Cristo. E no mundo passaram por grandes dificuldades, no mundo passaram por grandes sofrimentos, e que ali estão machucadas, que ali estão em situação difícil, mas que através da vida daquele que ama e proativamente busca esta ovelha, ela vai então ser encontrada. Cabe a mim e a você, como verdadeiros pastores, buscar as ovelhas que estão aí fora, buscar as pessoas que se perderam, colocarmos elas nos ombros, ou seja, apoiarmos essas pessoas, não repreendemos, não julgamos, mas com amor trazemos novamente para a casa do Senhor, trazemos novamente para o aprisco e festejarmos com elas, festejarmos com aqueles que ficaram, para que haja alegria no céu, para que juntos possamos nos alegrar por aquela vida que se arrependeu e voltou aos caminhos do Senhor. Então a parábola da ovelha perdida, ela vai trazer justamente este contexto. Um pastor com um rebanho de ovelhas, uma delas se perde, vai para o mundo, sofre, está machucada, passando dificuldades e necessidades, e esse pastor diligentemente a procura, deixando as 99 e buscando esta ovelha, colocando sobre os seus braços e se alegrando quando a encontra. E eu e você, como pastores, devemos fazer isso, ir ao mundo, buscar as pessoas que estão ali, que por um momento estiveram conosco no aprisco, mas que por alguma razão se perderam, e que possamos trazê-las de volta em arrependimento, para que possam estar novamente com o Senhor e ali goze das mesmas alegrias que nós também gozamos. Amém? A próxima parábola que nós vamos falar é a parábola, então, da dracma perdida. Então, falamos da ovelha perdida, e a próxima parábola que você abordará com os seus alunos, professor, é a parábola da dracma perdida, que também está lá no capítulo 15 de Lucas, no qual nós lemos a dracma perdida. E o que nos conta a parábola da dracma perdida? Nesta parábola, Deus ele vai ser comparado com a mulher que se preocupa com o que se perdeu. Este termo dracma, ele significa uma moeda grega que era compatível ao denário romano, que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Então era uma moeda que equivaleria a um dia inteiro de trabalho de um trabalhador do campo, um trabalhador agrícola. E a parábola vai nos dizer que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Ela tinha uma quantidade interessante de dinheiro nas mãos. Ela tinha 10 dracmas. Ela tinha 10 moedas. Ela tinha um valor equivalente a 10 dias de trabalho de um trabalhador agrícola, um trabalhador camponês. E a parábola vai nos dizer que em determinado momento, esta mulher vai
perder uma dracma. Da mesma forma como a parábola da ovelha. Ela tinha suas 10, em determinado momento ela vai perder uma. Então, uma dessas 10 dracmas, uma dessas 10 moedas, ela vai se perder. E ela vai ficar com somente 9 nas mãos. E aí o que ela faz? Ela se contenta com as 9? Ou ela toma a mesma atitude que o pastor de ovelhas tomou, deixando a maioria e buscando aquela que se perdeu? É exatamente a mesma atitude. Ela vai deixar as 9 que ela tinha guardadas, e a parábola vai nos dizer que ela vai acender uma lâmpada dentro da sua casa. Ela vai acender uma lamparina, né? Naquela época não existia energia elétrica ainda, mas ela vai acender uma lamparina dentro da sua casa para que possa gerar luz suficiente e ela então vai pegar uma vassoura e vai fazer uma verdadeira faxina na sua casa. Ela vai acender a lâmpada, pegar essa vassoura e mão na massa, mãos ao trabalho. Ela vai deixar as 9 dracmas bem guardadinhas e vai com a luz acesa e a vassoura nas mãos procurar a dracma que se perdeu, procurar aquela que havia se perdido. Então ela vai com a luz acesa e com a sua vassoura nas mãos, ela vai vistoriar, ou ela vai varrer todos os cômodos da casa. Ela vai cômodo por cômodo, cantinho por cantinho, procurando então essa moeda que havia se perdido. Então ela vai diligentemente procurar esta moeda, procurar esta dracma que ela havia perdido. Ela vai no banheiro, ela vai na cozinha, ela vai nos quartos, ela vai em vários lugares da casa varrendo, procurando de forma insistente, de forma diligente, de forma proativa, até que certo momento, depois dessa faxina tão grande que ela promove, ela vai o quê? Ela vai finalmente encontrar a dracma perdida. Ela vai ser recompensada pelo seu esforço e vai encontrar aquela dracma que ela havia perdido. Depois de bastante faxina, depois de muito azeite queimado na lamparina para gerar luz, depois de muita varreção na casa, ela vai encontrar a dracma que se perdeu. E ali ela vai se alegrar, ela vai ficar muito feliz, dizendo, olha, eu tinha 10, perdi uma, poderia ter deixado esta uma perdida, afinal eu tenho mais 9 nas mãos, mas ela não vai fazer. Ela vai acender a lâmpada, varrer a casa cômodo a cômodo e achar a sua dracma. E o final da história é muito parecido com a história da ovelha perdida. O que ela vai fazer? Depois que ela achar a dracma perdida, ela vai se alegrar. Ela vai festejar. Ela vai chamar as pessoas que estavam ali em volta dela, as pessoas que estavam ali na casa, vai convidar, quem sabe, ali os vizinhos e vai dizer, olha, lembra aquela dracma que eu havia perdido, que eu comentei com vocês? Eu acabei de encontrar. E eu estou por demais feliz, porque encontrei a minha dracma, encontrei a minha moeda. Então esse é o contexto da mensagem. Trazendo na aplicação para os nossos alunos, a ideia é a mesma da ovelha perdida. Então, ela tinha um conjunto de dracmas, ou seja, Deus é comparado a essa mulher, onde tem um conjunto de pessoas, né, que são cristãos, que o servem, né, que têm a alegria de estar na sua presença e reconhecem-o como seu Salvador.
mas que por alguma dificuldade da vida, por algum golpe do inimigo, por alguma necessidade que porventura tenha se apresentado, uma dessas pessoas vai se perder e ela vai então deixar de estar junto com as demais, vai deixar de estar entre o povo de Deus e vai se perder. E aí, poderíamos, nós como igreja ou como dracmas, poderíamos falar, não, mas é só uma pessoa que se perdeu. Mas Deus, ele ama tanto apenas uma pessoa, que ele não deixa essa pessoa no mundo perdida. Ele usa eu e você, ele usa nós para que nós, de forma proativa, possamos acender a nossa lâmpada, possamos pegar a nossa vassoura, ou seja, pegarmos a palavra, irmos a campo, né? Assim como a mulher foi limpando cômodo a cômodo de forma diligente a sua casa, procurando a dracma, eu e você possamos fazer a mesma coisa, irmos ao mundo de forma diligente, procurando aquelas pessoas que se perderam, para que quando a encontrarmos, possamos pregar a palavra, levar a verdadeira mensagem do Evangelho e que essa pessoa possa se arrepender, voltar à casa do Senhor e que nós possamos nos alegrar juntos porque um pecador se arrependeu. Então as duas parábolas têm exatamente o mesmo conteúdo. Amém? Ficou claro? Então vamos para o próximo item, o item 2, que vai nos falar que precisamos buscar quem se desgarrou. Então a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdidas, todas as pessoas precisam de salvação, a lição vai nos dizer. E o Senhor está disposto a salvá-las, né? Lá em Ezequiel vai dizer que ele mesmo, ou seja, o Senhor, procuraria as suas ovelhas. E ele faz assim por quê? Ele faz porque as conhece, né? Deus conhece as suas ovelhas e ele tem o reconhecimento das suas ovelhas. Assim como o pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor, assim também Cristo nos conhece e nós conhecemos a sua voz. Mas que uma ovelha que acaba se desgarrando faz pelo fato de ainda não estar firme na rocha da palavra do Senhor, ainda não está com a sua estrutura de fé ainda muito sólida e ela vai então se afastar das demais. E a lição no item 2, no subitem 3, vai nos dizer sobre 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Então, 4 passos para resgatar uma ovelha desgarrada. 4 passos para resgatar. Quatro passos para resgatar uma ovelha desgarrada. Então a lição vai nos trazer 4 passos mínimos, né, que eu e você como pastores, né, temos que fazer para proativamente buscarmos no mundo aquelas pessoas que se perderam. O primeiro passo que a lição vai nos trazer é: procure pela pessoa e demonstre interesse. Evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos de seu afastamento. Então, primeiro passo, a primeira recomendação é procurar. Eu e você precisamos procurar. Nós precisamos, de forma proativa, sairmos, vamos dizer assim, do conforto do banco da igreja, vamos dizer assim, e ir procurar as ovelhas que se perderam. Então eu e você precisamos, de forma proativa, procurar essas ovelhas. Então precisamos sair aí com o propósito de procurá-las. E quando encontrarmos, nós possamos ajudá-las. Então as pessoas, por muitas vezes, estão perdidas sem aqueles que podem resgatá-las. Então cabe a nós, como ovelhas que ainda estamos no aprisco, resgatarmos, procurarmos essas pessoas e lançarmos ali uma palavra de resgate. Eu e você, de forma proativa, possamos procurar essas pessoas que se perderam e lançarmos para ela
uma palavra de salvação, uma palavra de resgate, uma palavra que elas possam ouvir e entender que Cristo está à procura delas, que Cristo está, através do seu amor, as procurando. E não somente as pessoas que estão na igreja estão fazendo. Há uma necessidade de eu e você procurarmos essas pessoas e lançarmos a boa palavra do Evangelho de volta, para que aquelas pessoas que estão se afogando, estão se perdendo lá fora, possam ser resgatadas. Então, o primeiro requisito é esse: procure por essas pessoas. O segundo requisito que a lição vai nos trazer é apoie essas pessoas. Então, além de procurar, eu vou apoiar. O que isso quer dizer? A lição vai dizer: comprometa-se com a sua responsabilidade que você assumiu. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esse termo eu achei muito interessante, professor, para você abordar com mais profundidade com seus alunos. Esteja disposto a apoiar a pessoa. Por quê? Porque resgatar é mais trabalhoso do que converter. E de fato é. É mais trabalhoso trazer uma pessoa que está fora da igreja, mas que por algum momento já esteve dentro, que já conheceu a palavra, do que uma pessoa que nunca conheceu a Cristo. Então é mais fácil você trazer uma palavra para uma pessoa que não conhece a Cristo do que por uma pessoa que esteve na igreja, conhece a Cristo e que por algum motivo se perdeu. Então é muito mais fácil converter do que resgatar. Ou seja, resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Então eu e você, como cristãos, pastores, né, como diligentes procuradores das dracmas que se perderam, devemos então apoiar essas pessoas. E não criticar, e não julgar, mas apoiar essas pessoas, para que elas possam, por si só, entender a mensagem e que você possa ajudá-las a transpassar, a vencer os obstáculos que a vida, porventura, tenha imposto a elas, para que elas possam, então, alcançar o outro lado, para que elas possam alcançar, então, novamente, o entendimento de que Cristo as ama e tem cuidado delas. Então, além de procurar, além de apoiar, o terceiro passo mínimo que a lição vai nos trazer é envolver as pessoas. Esse é um dos principais que, na minha opinião, às vezes deixamos bastante de fazer. Às vezes pecamos, né, na prática deste passo, que é envolver a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas e outros grupos, para que ela sinta o desejo de ser útil e de se envolver com as atividades da igreja. Então, a pessoa que está voltando aos caminhos do Senhor, ela precisa ser envolvida. Ela precisa participar de algum grupo. Ela precisa participar de alguma iniciativa onde haja outros crentes, onde haja outras pessoas que estão ainda firmes na presença do Senhor e que permanecem assim, para que ela possa ter referências, né, de cristãos e que quando ela tiver alguma necessidade, essa pessoa possa vir a ajudá-la. Então, o que nós precisamos como cristãos é colocar essas pessoas para serem envolvidas em grupos. Então, se a pessoa sabe tocar, envolva ela nas aulas de música. Se essa pessoa sabe pregar, envolva ela nos ensinos bíblicos ou nos cultos, nos lares. Se essa pessoa sabe ensinar, envolva ela nas aulas da escola dominical como um apoiador, como um ajudador. Envolva ela em algum grupo para que possa, junto com os outros crentes, remar na mesma direção, no mesmo propósito, se sentir envolvida, se sentir parte daquele trabalho, se sentir mais integrada à obra do Senhor, para que ela possa se sentir apoiada, para que ela possa se sentir integrada e ela possa ter mais força para se manter nos caminhos do Senhor. Além de procurar,
além de apoiar e além de envolver, a lição vai trazer um quarto passo, ou uma quarta dica, né? Para que eu e você possamos praticar, que é doutrinar. Eu e você precisamos doutrinar essas pessoas. O que é doutrinar? É nutrir com a boa palavra, não julgar, mas estender as mãos, ajudar a entender e buscar as compreensões das doutrinas e princípios da igreja. Então eu e você precisamos levar uma boa palavra saudável para essas pessoas. Eu e você, como grandes agentes, né, como grandes pregadores da palavra, que devemos ser, professores, devemos ser bons doutrinadores, bons dispenseiros, como a palavra nos ensina, dispenseiros dos mistérios do Senhor, dos milagres do Senhor, da sua palavra, para que essas pessoas possam então ouvir da nossa boca o verdadeiro evangelho, que elas possam aprender uma palavra boa, uma palavra sadia, uma palavra bem ensinada, para que elas possam se sustentar. Porque a palavra vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa, para ter fé, para se manter firme na igreja, ela precisa estar envolvida numa boa doutrina. Precisa estar crente, né, numa boa palavra, para que quando o vento vier, quando as tempestades vierem, ela possa se manter firme na presença do Senhor. Amém? E o último item, o item 3 da nossa lição, vai nos dizer sobre um texto ou um tema muito interessante que nós ouvimos muito, né, que está citado aí por 2 vezes no texto áureo que nós lemos, que há alegria no céu. A alegria no céu quando um pecador se converte, ou a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se converte. Esses 2 termos que nós encontramos aí em Lucas 15, que nós lemos no início da aula. Então, a alegria no céu, ou a alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se converte. A primeira preocupação do pastor, quando ele vai a campo, é encontrar a ovelha, né? Na verdade, a mais simples resposta para ser encontrado por Jesus e cuidado por ele se chama arrependimento. Então, aquelas pessoas que querem realmente retornar ao aprisco do Senhor precisam se arrepender. Esse é o critério fundamental. E não há pecador arrependido que Deus não acolha em seus braços e não console o coração e lhe dê paz. Então Deus não rejeitará um coração arrependido, um coração contrito, né? Consciente de que Ele cuida e que Ele é o Salvador. Jesus diz que o pastor colocou a ovelha em seus ombros e a carregou. Então Deus está disposto a perdoar, assim como o pastor também esteve disposto a não julgar, a não criticar, a não dar broncas naquela ovelha, mas sim colocar nos seus ombros e levar para o seu aprisco novamente. E a alegria no céu, quando o pecador se converte, porque há alegria na salvação, como nós falamos. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, é também um fato de que ele se torna uma pessoa feliz. Então há felicidade, há alegria na vida de um pecador quando ele se converte. Então, a mensagem central que nós vamos registrar aqui é que há alegria no céu quando um pecador se converte. Então, há alegria diante de Deus e diante dos seus anjos quando um pecador se converte. Então, se nós colocarmos aqui uma referência, nós evidenciarmos um pouquinho do que acontece no mundo espiritual, se nós tentarmos, né, materializar um pouco do que acontece no mundo espiritual,
é mais ou menos isso que vai acontecer. Quando um pecador se arrepende, quando o pecador deixa os caminhos perversos e os caminhos errados e os caminhos contrários à vontade do Senhor, o que vai acontecer é alegria, o que vai acontecer é perdão, o que vai acontecer é uma grande motivação no céu, porque um pecador se converteu. Então, uma grande alegria haverá diante de Deus e diante dos seus anjos quando um pecador se converte. Então, todo culto em que nós participarmos, que no final da mensagem, alguém que por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea iniciativa, se dirija diante do altar, reconhecendo a Jesus como seu Salvador, ou voltando aos caminhos do Senhor, o céu está se alegrando. Quando nós pregamos na rua, quando nós evangelizamos de forma pessoal alguma pessoa, e essa pessoa então entende a mensagem e realmente reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela está então se arrependendo, se rendendo diante do Senhor e confessando como seu Salvador, dizendo que sem Ele não pode mais viver. Então, uma pessoa que por muitas vezes está no mundo sofrendo, passando por dificuldades, passando por grandes lutas, sem, às vezes, o apoio de ninguém, está lá como uma ovelha perdida, que passou por pedregais, que passou por momentos de fome, sede, sem nenhum apoio. Uma pessoa que estava como a ovelha perdida na primeira parábola, agora vai reencontrar com o seu pastor, vai reencontrar com aquele que a ama e que proativamente saiu para buscá-la, saiu para a encontrá-la. Vai ser como a dracma que se perdeu e que diligentemente foi procurada e foi achada por aquela mulher e que se juntou novamente às outras dracmas, né, às outras moedas, que agora está de volta, né? Então este é o grande cerne da nossa mensagem, que vai haver alegria no céu, alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador ele se converte. Então, quando a ovelha perdida é encontrada, quando a ovelha perdida é encontrada, quando a dracma perdida é encontrada, um pecador se arrependeu e voltou-se à presença do Senhor, voltou-se com o seu pastor como uma ovelha, voltou-se para a mão da mulher como uma dracma e voltou-se à mão de Jesus como um pecador arrependido. E então houve alegria no céu quando um pecador se arrepende. Para nós concluirmos a nossa lição, para que você possa abordar com a sua sala, Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados e não os lançará em seu rosto. Tirará de você as vestes imundas e lhe dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Esse é a mensagem que tem que estar nos nossos lábios quando formos falar com uma ovelha perdida, quando formos falar com uma dracma perdida, quando formos falar com um pecador. Se ele quiser voltar aos braços do Pai, basta que se arrependa, basta que aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que possa ter um lugar à mesa no banquete com Ele no céu. Porque grande será a alegria ali, quando Cristo voltar, que possamos estar juntos no mesmo lugar, glorificando a Deus. Então que Deus possa, professor, te abençoar ricamente, que você possa com sabedoria e graça
ciência e inteligência, transmitir o conteúdo desta aula que nós abordamos aqui durante essa pré-aula, que você possa, através da unção do Espírito Santo, que você possa com boas palavras e que com graça possa transmitir este ensino para os seus alunos e que cada um de nós possamos sair dessa aula como verdadeiros pastores, procurando ovelhas perdidas pelo mundo e levando elas em nossos braços de volta à presença do Senhor. Que nós, eu e você e nossos alunos, possam sair desta aula como a mulher que perdeu a sua dracma e procurou diligentemente por todos os cômodos da sua casa. Que possamos procurar no mundo também pessoas que se perderam como dracmas e que quando as encontrarmos, possamos fazer festa, possamos nos alegrar entre irmãos e que haverá certamente alegria no céu e alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se converter. Que Deus vos abençoe, que você possa curtir, que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, comente, critique, traga a sua percepção sobre as aulas que aqui estamos ministrando, traga o seu comentário, a sua contribuição nos comentários no site, no YouTube, comente no Facebook, no Instagram, compartilhe as aulas que aqui estamos ministrando, porque cada professor o faz com grande amor, para que a obra de Cristo, o reino de Deus possa prosperar na terra. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Amém.